E o nosso MP Cidadão está de volta hoje falando sobre a criação do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro. No bloco anterior, estava levantando algumas questões aqui que nós vimos, o doutor André nos falou da legislação nos 3 níveis e de como é difícil, às vezes, você localizar. Doutor André, até os próprios entes federativos têm dificuldade, às vezes, de interpretar essas normas, né? De saber de quem é a competência para cuidar daquela lagoa, a responsabilidade sobre o ar, sobre o lixo. E como é que fica o Ministério Público? Ele acaba adotando uma postura pedagógica, ele acaba ensinando para o governo o que é que o governo tem que fazer? Não poderia arrogar ao Ministério Público a função de ensinar o governo a trabalhar, mas certamente o Ministério Público é um ator nesse cenário e busca contribuir para o amadurecimento dessas questões. São questões difíceis, são questões ainda por serem resolvidas. A própria jurisprudência que existe sobre essa temática, a respeito das competências em matéria ambiental, é uma jurisprudência que ainda não enfrentou a nova Lei Complementar 140, portanto, a própria jurisprudência precisará se refazer, se reinventar, ser reestudada à luz dessa nova Lei Complementar 140. Então, o Ministério Público é um ator e como tal, quer contribuir para o amadurecimento do tema, mas sem querer ensinar ninguém. Pois é, mas o MP tem à sua disposição o famoso TAC, né? O Termo de Ajustamento de Condutas. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador exatamente o que é isso e que ferramenta é essa que o Ministério Público tem às suas mãos. O Termo de Ajustamento de Conduta é um instrumento legal à disposição não apenas do Ministério Público, mas de outros entes, por exemplo, vamos colocar aqui no Estado do Rio de Janeiro, o próprio Estado do Rio de Janeiro, o INEA, a cidade do Rio de Janeiro, o seu órgão ambiental municipal, todos esses entes têm legitimidade para celebrar um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento por meio do qual se busca resolver, ainda em esfera extrajudicial, um determinado problema da vida. Se fosse tratar esse problema em juízo, precisaria de uma ação de conhecimento na qual seria formado um título executivo, a partir do qual buscaria se dar solução à questão da vida por meio da execução desse título. Pois bem, o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, encurta esse caminho, suprimindo a necessidade da ação de conhecimento, de modo que ele próprio já configura um título executivo. Portanto, uma vez formado o TAC, é possível a sua pronta execução. Então, esse é um modo extrajudicial de solução de conflito, né? Não há no TAC, por parte daquele que assume os compromissos, não há o reconhecimento de culpa, portanto, isso que seria uma trava, talvez, à adesão a um TAC, não existe tecnicamente, né? Então, é um instrumento muito útil no trato da questão ambiental. Mas ele tem funcionado, doutor André? Assim, os casos que se tem conhecimento, eles têm ajudado a resolver problemas? Veja bem, é um instrumento a mais à disposição do operador. Pessoalmente, eu acho que o Ministério Público não tem a função de um órgão regulador da matéria, né? Existe uma agência reguladora de meio ambiente, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, que se chama INEA. Essa é a autoridade pública em matéria ambiental. Tanto eu acho que quem deve tomar obrigações de um determinado poluidor, especificar tecnicamente quais são essas obrigações, o que se deve remediar, o que se deve compensar, todo esse conhecimento, toda essa experiência, essa expertise, está dentro da autoridade ambiental do Estado. O Ministério Público vai atuar em situações de crise, vai atuar provocando a autoridade ambiental a atuar. Excepcionalmente, eu entendo que o Ministério Público deva chamar a si a responsabilidade de formatar um TAC e tomar o ajustamento de conduta. Por quê? Porque o Ministério Público não tem essa equipe técnica, não tem essa expertise que tem a autoridade pública ambiental. O escopo do Ministério Público é provocar, é fomentar, é induzir a autoridade a atuar na omissão da autoridade, né? Diante de uma situação de crise, diante de uma situação excepcional, o Ministério Público virá para atuar de modo extraordinário, tomando um termo de ajustamento de conduta. Essa é a minha visão. Há outros modos de entendimento da atuação do Ministério Público, onde se toma largamente o ajustamento de conduta dos poluidores, mas eu entendo
que, dentro da nossa atuação diária, há uma dificuldade por causa da falta de um corpo técnico que esteja ali pronto, na hora, ao lado, para subsidiar esse tipo de ajustamento de conduta. Bom, como é que o GAEMA funciona, doutor André, com relação ao restante do Ministério Público? Por exemplo, um promotor que esteja numa região mais distante da capital, esteja lá em Campos, por exemplo, em Macaé, e ele se depara lá com uma questão, uma demanda que a comunidade local está tendo em relação à questão ambiental, mas é uma questão muito específica, de repente uma questão envolvendo vazamento de gás, sei lá, alguma coisa como essa. O promotor que está lá naquela região é um promotor multidisciplinar, né? Porque ele atua ali em várias frentes, claro, inclusive na questão ambiental. Como é que ele pode ter o apoio para ter ali linhas mestras da atuação dele lá naquele município? Apoio do GAEMA. Pois é, o GAEMA é um grupo recém-formado, está aí formatando o seu modo de atuação, que de todo modo é dinâmico, portanto evolui, mas a concepção inicial é de que o GAEMA seja um grupo que possa atuar de modo especializado em ações estratégicas, em ações de grande repercussão, em apoio ou até assumindo sozinho, desde com a concordância do promotor natural, essas causas de grande impacto. Portanto, o promotor, por exemplo, de Campos, que se visse diante de uma questão mais complexa, para a qual ele não estaria com um corpo técnico suficiente para enfrentar a causa, ele pediria o apoio do GAEMA. O GAEMA, dentro de um critério de avaliação pré-estabelecido por sua coordenação, irá verificar se essa é uma causa que se ajusta aos propósitos do grupo ou não. Em caso positivo, o GAEMA passa a atuar com toda essa estrutura. É designado um promotor líder do caso, dentro do GAEMA, que vai trabalhar em parceria com o promotor natural e aportando esses recursos do GAEMA, que são os técnicos periciais, que é assistência social, que é uma filmagem. O espírito do GAEMA é tentar trazer uma intensificação da atuação em ações estratégicas, de modo também a permitir a despersonalização da atuação do promotor local. Muitas vezes o promotor que está ali na trincheira, vamos dizer assim, na ponta da lança, tem dificuldade porque fica muito identificado com a causa, fica muito visado, e o GAEMA, como é um grupo, acaba permitindo essa despersonalização nessa atuação do Ministério Público. E, como grupo, permite também a intensificação da nossa atuação, porque a gente tem usado uma frase dentro do grupo, uma frase motivacional, segundo a qual nenhum de nós pensa melhor do que todos nós juntos. Então, esse é o espírito do GAEMA, é um grupo que vem trazer muita dedicação, que deseja excelência na sua atuação, que busca uma cultura de resultados e que quer atuar em apoio aos promotores naturais, nas ações de maior complexidade, nas ações estratégicas, na tutela ambiental do Rio de Janeiro. Também, um aspecto importante dentro dessa concepção toda é que o GAEMA permite uma escala de prioridade na atuação do Ministério Público. A gente sabe que o promotor de justiça no dia a dia não está autorizado a estabelecer uma escala de prioridade no seu trabalho. Eu fico imaginando, por exemplo, um promotor que tem na sua mesa um mandado de segurança, um procedimento de tutela de uma criança em situação de risco, uma ação previdenciária de um idoso, um procedimento de um réu preso e uma notícia de dano ambiental, de dano socioambiental. Coitado desse promotor, hein? Coitado desse promotor, mas é a realidade, Esse promotor está diante de inúmeras prioridades legais. Ele não tem como estabelecer uma prioridade dentro dessa realidade. E aquela questão, aquela notícia de dano socioambiental será a última a ser tratada, porque a lei não deu prioridade a esse tema. Primeiro vem mandado de segurança, a criança, o idoso, o réu preso, eleitoral, se houver eleitoral na mesa do promotor também, é mais um tema. E o GAEMA não. O GAEMA, ele, por ser um grupo com essa feição, ele passa a estabelecer uma escala de prioridade na atuação do Ministério Público. E estabelecer uma escala de prioridade
é uma questão de sobrevivência dentro de uma realidade em que você tem recursos escassos, né? Não há promotor, não há Ministério Público para tudo e todos, né? Pois é uma tendência, nós estamos no último minuto do nosso programa, é uma tendência dos MPs no Brasil inteiro. O senhor tem contato que os Ministérios Públicos de outros estados têm se preocupado com essa questão também, têm se orientado nessa direção de dar uma ênfase maior ao meio ambiente? Certamente, certamente. Há duas tendências. Uma tendência à especialização na atuação em todas as vertentes, infância, assistência social, saúde, e há uma tendência à especialização na matéria ambiental, não só no MP do Rio de Janeiro, como nos MPs Brasil afora. Tem gente que está falando também em que devem existir várias especializadas também no Poder Judiciário com a questão ambiental. Mas esse é um tema que a gente vai tratar em um futuro MP Cidadão. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um MP Cidadão.